Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E o nosso assunto de hoje é: o que é verdadeiramente louvor e adoração? Para iniciarmos o nosso estudo, primeiramente precisamos ter uma definição clara do que é louvor e adoração. Para isso, nós utilizaremos uma lei de interpretação bíblica que se chama Lei de Primeira Menção. E a primeira vez em que a palavra adoração aparece na Bíblia é em Gênesis, capítulo 22, dos versos 1 a 5. O contexto aí é aquele momento em que Deus pede o filho de Abraão, Isaque. E Abraão, então, sem reservas, o leva para Deus. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Havendo adorado. Então esse é o primeiro momento em que aparece na Bíblia a palavra adoração. Só por esse primeiro versículo nós já podemos entender que adoração não significa de modo nenhum ficarmos simplesmente cantando. A adoração é fruto de uma vida construída com Deus. Quando nós observamos a vida de Abraão, nós vamos perceber que ele passa por várias coisas, mas nada disso é adoração. Nós vamos observar que Abraão sai da sua terra, da sua parentela. Abraão leva consigo a Ló. Abraão participa de uma guerra para resgatar a Ló. Abraão tem um filho com Agar. Depois Abraão expulsa esse filho de Agar, que também é seu filho, e esse filho já tem cerca de 12 anos de idade. Abrão mente sobre Sara ser sua irmã para os egípcios por medo. Então podemos observar que Abraão, ele sempre obedece a Deus de modo parcial, e nada do que ele faz se caracteriza como adoração. Dando continuidade no texto, nós chegaremos ao verso 12. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Porquanto agora sei que temes a Deus. Percebe quando ele faz realmente, verdadeiramente essa entrega, essa adoração, o anjo diz: Agora eu sei que temes a Deus. E todas essas coisas que Abraão passou anteriormente, nada disso caracterizava que ele temia a Deus, que ele estava adorando a Deus. O que isso tem a ver conosco? Se nós não estivermos voltados para Deus e verdadeiramente vivendo uma vida que glorifique a Deus, nós não estaremos adorando de modo nenhum. E nós cairemos no erro que está em Isaías capítulo 29, verso 13. Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então esse versículo está dizendo que muitos daqueles louvadores, adoradores, honravam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. O que significa isso? Eles falavam, provavelmente muito bem, eles cantavam louvores, adoravam a Deus, se aproximavam de Deus, mas o seu coração estava longe. O que é coração na Bíblia? Eu vou deixar aqui no card mais detalhadamente, tá bom? Mas diz do centro decisório do nosso ser, diz da nossa mente, vontade, emoções e consciência. Isso é o coração. Não é isso que vemos hoje no nosso país? Nós temos no nosso Brasil cerca de 160 milhões de cristãos. Isso se reflete, é isso que você consegue ver andando nas ruas? É isso que você consegue ver quando olha a política, quando olha a economia, quando olha a paz, quando olha a violência, quando olha
essas coisas no nosso país, você consegue ver cerca de 160 milhões de cristãos. O que significa isso? São pessoas que louvam, acham que estão adorando, mas os seus corações estão longe. Com respeito à vontade, fazem suas próprias vontades. Com respeito ao que ocupa a mente está ocupada de tudo que é secular, de tudo que não é do alto. Com respeito às suas emoções, são totalmente cheias de adoecimentos, de iras, de ódios, de contendas. E quanto à sua consciência, está cauterizada. É claro que não há adoração. E se você está nessa condição, saiba, adorar, louvar não é erguer a mão e cantar. É, primeiramente, servir a Deus como deve ser, em conformidade com a sua palavra. Para entendermos um pouco mais sobre isso, vamos ler agora Atos, capítulo 7, versos 42 e 43. O contexto aqui é o povo de Deus no deserto, e eles haviam feito para si um bezerro de ouro. Então, no livro de Atos, já no Novo Testamento, nós temos essa descrição de como era esse povo. Veja se parece um pouco com o que nós vemos hoje. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército dos céus, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Olha o que Deus diz. Todo o sacrifício, todo o eliminar de animais em nome de Deus, para agradar a Deus, na verdade, no coração daquele povo, não tinha esse fim último. O intuito era ensimesmado e louvando a deuses estranhos. Que tipo de deuses estranhos? Vamos ler? Voltando um pouquinho. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã. A estrela do vosso Deus, do Deus do povo de Deus que estava saindo do Egito, andando pelo deserto. Refã. Observe esse próximo ponto aí que está em negrito. Figuras que vós fizestes para as adorar. Não é isso que nós vemos hoje? Um amontoado de cristãos construindo figuras para que eles possam adorar, construindo deuses à sua própria semelhança. Deuses como Mamon, deuses como ira, divisão, mentira, prostituição. Todos esses são deuses que nós vemos hoje, os cristãos, sendo absolutamente devotos. E, de fato, pagando preços altíssimos para viver em conformidade com esses deuses, à semelhança deles mesmos. Entendemos, então, que esse povo que estava no deserto são idólatras. Mas qual é o tipo de idolatria que eles possuem de maneira mais forte? Nós poderemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 7. Aqui o contexto é o apóstolo Paulo falando também sobre esse povo no deserto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Qual é o tipo de idolatria? Não é o mesmo tipo de idolatria que nós estamos vendo hoje? Comer, beber e folgar. É uma idolatria voltada para si mesmo. Até os nossos cultos hoje são entretenimentos. Eu estava lendo um livro sobre administração de igreja e lá dizia que nós devemos preparar um culto e dizermos às pessoas: sentem-se e aproveitem o culto que preparamos para vocês. Não é esse o tipo de congregação que tem crescido e crescido e crescido no nosso país e no mundo? O tipo de idolatria deles, então, era comer, beber e
folgar, não importando o Deus que eles tivessem que aceitar, a quem eles tivessem que se prostrar, ao tipo de expediente que eles tivessem que utilizar para alcançar esse objetivo, esse grande alvo, comer, beber e folgar. Não é isso que vemos hoje? Eu sou o pastor Acácio, faço parte do Ministério A Verdade que Liberta e o nosso compromisso é com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Vamos ler agora João capítulo 4, versos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é essa verdadeira adoração? Até agora, nós vimos o que não é adoração. Agora, saberemos o que é a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, para que possamos praticar verdadeiramente em espírito e em verdade. Para isso, nós vamos ler Efésios capítulo 5, a partir do verso 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Aqui percebemos que devemos andar de modo inverso àquele povo que estava no deserto. Se você está aqui até agora, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e siga-nos também no Instagram. No Instagram nós temos mensagens todos os domingos. Nós transmitimos o nosso culto pelo Instagram. Dando seguimento no texto de Efésios capítulo 5, nós chegaremos aos versos 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Onde? No vosso coração. Para fecharmos, cantando, louvando no nosso coração. O que é o coração? Na nossa mente é que nós louvamos a Deus, engrandecemos a Deus, no nosso falar, nas nossas ações, nas nossas motivações. Lembra o que é o coração? Disse de forma sucinta: mente, vontade, emoções e consciência. Então nós obedecemos a Deus que, pelo seu Espírito, ativa a nossa consciência e abrimos mão de tudo que é carnal, assim como Abraão fez, para chegarmos à adoração, para que verdadeiramente os nossos lábios, o nosso cantar, o nosso erguer das mãos, seja o erguer de mãos santas, agradáveis a Deus. Nossas mentes, vontades, emoções e consciência precisam estar alinhadas com o que Deus quer. Só assim seremos verdadeiros adoradores. Por favor, deixe embaixo a sua concordância, a sua discordância, deixe o seu joinha ou o seu dislike. Fala comigo, tá bom? Deixe sua dúvida, buscarei mais prontamente responder você, tá? Fique com Deus, até o próximo vídeo.